Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos ver como criar carregamento sob demanda ou também conhecido como botão carregar mais. Vamos criar com PHP e Ajax. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que será implementado é isso daqui. Por exemplo, eu tenho várias informações e posso clicar em carregar mais para carregar mais informações. Trouxe as outras informações, clicando em carregar mais, ele carrega até quanto for necessário. Por exemplo, aqui finalizou, trouxe todos os dados, então o botão sumiu. Vamos fazer então esse carregamento mais. Só vamos ver novamente, ó. Carregar mais, clicando aqui. Mais uma vez, como tenho somente esses 5 registros no banco de dados, por isso ele trouxe somente esses 5. Se eu for ver aqui, a minha tabela usuários tem 5 registros, são esses mesmo aqui. E eu informei que cada carregar mais, ele deve carregar 2 registros, ok? Vamos implementar então agora. Primeiro eu vou criar o arquivo index aqui, já vou salvar como. Aqui no meu AMP Server, eu criei uma pasta aula e nele eu vou criar então agora o index extensão PHP. Criei ele, vou pegar agora a estrutura básica do HTML, já vou pegar uma pronta aqui. Então eu abri aqui o doctype, abri aqui o HTML, abri o cabeçalho, coloquei um meta charset, aqui eu peguei um script, aqui o próprio jQuery, peguei aqui do Google API, portanto, para você fazer esse tutorial precisa estar conectado, caso contrário você precisa baixar esse jQuery na sua máquina. Eu aqui informei que vou criar uma pasta JS e dentro da pasta JS esse usuário Ajax. Então já vou criar ele, vou criar aqui, vou salvar como. Eu informei que eu vou salvar numa pasta JS. Já vou criar essa pasta JS. Vou abrir ela e dentro eu vou colocar o usuário Ajax. Extensão JS, o JavaScript JS. Vou salvar e vou deixar ela aberta por enquanto. Vou agora aqui abrir o body, o corpo do site, e já vou fechar aqui o body. Também já vou fechar o HTML. Salvei. Agora eu vou criar uma tabela aqui. Table. Abrir o table. Já vou finalizar aqui o table. Vou aqui abrir um T-header. Abrir. Já também vou finalizar. Que aqui vai ser o nosso cabeçalho. E aqui vai ser o T-body, que é o corpo da nossa tabela. Já vou também finalizar ela. Ok. Agora vou colocar aqui no cabeçalho uma linha, vou abrir a linha e já finalizar a linha. Vou colocar uma célula, TD, abrir a célula e já finalizei a célula. Posso aqui no table colocar, não é o certo, conforme o HTML5, mas só vou colocar para podermos ver border igual a 1, só para vermos o resultado. TD, aqui vou colocar o ID, posso copiar o mesmo, que eu vou colocar ID, nome, e-mail e aqui a senha. Vou salvar e vamos ver como ficou. ID, nome, e-mail e a senha. Legal. Então. E aqui dentro do Tbore, para colocar, eu vou colocar aqui um comentário, carrega os registros do Ajax. Então aqui vamos carregar através do Ajax. Por isso que eu não vou fazer mais nada aqui. Que seria este usuário aqui. Se vamos pelo Ajax, já vou abrir ele aqui. E nele já vou criar aqui uma função, function, vou aqui abrir parênteses. E aqui vou abrir a chave e já finalizar a chave aqui embaixo. Ponto e vírgula. Agora eu vou criar uma função para carregar os dados. Function vai ser chamada carregar e ela vai ter um início. Por exemplo,
Vou carregar os dados a partir do ID 1 até o 2, depois do 2 ao 4. Então, do 2 ao 4, preciso colocar o máximo e vou colocar uma URL. Qual arquivo que ele vai abrir? Então, aqui, qual arquivo? Vamos criar um para ele carregar, que vai pesquisar no banco de dados. Vou criar aqui uma variável chamada dados. E ela vai receber, aqui a propriedade início, vai receber o valor do parâmetro início. Depois eu tenho também o máximo, que vai receber o valor do parâmetro máximo. Ponto e vírgula. Agora que eu já informei o início e o máximo, eu preciso enviar através do método POST ao arquivo responsável em pesquisar no banco de dados. Você vai enviar. Vou pegar a URL, logo eu passo a URL, dados, esta variável aqui, e agora eu vou function data. Vou abrir aqui e já finalizar. E aqui no finalizar eu preciso informar qual que é o método que eu vou utilizar para recuperar. Então eu vou recuperar através do JSON. E aqui ponto e vírgula. Agora se eu estou informando que tem um início e um máximo, eu vou agora aqui em cima, vou pegar a minha função carregar, eu vou informar que ela vai começar do 0 até o 2, primeira vez, e depois ele vai chamar um arquivo que seria a nossa URL, essa daqui, que será o nosso carregar usuário.php. Então, já vou precisar criar esse arquivo aqui, carregar usuário PHP. Vou abrir aqui, criar um novo, salvar como, subir um diretório, porque aqui vou querer que ele fique na pasta raiz, e a extensão PHP está aqui. E aqui eu já vou abrir o PHP, vou finalizar também. E aqui eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. Include once, eu vou incluir aqui um arquivo chamado conexão.php. Ele que vai ter a conexão com o banco de dados. Portanto, já vou criar esse arquivo. Criei, salvar como conexão.php, extensão PHP. E já vou salvar ele aqui. E esse arquivo conexão, eu já vou copiar uma conexão pronta para agilizar aqui. Vou colocar o nome do servidor onde está o meu banco de dados. Como eu estou utilizando local, é localhost. O usuário é o root, padrão do AMP Server, senha em branco. Eu tenho uma base de dados chamada Selk. Então, essa aqui, base de dados, Selk. Vou abrir ela. Vou clicar agora em importar. Quando vocês baixarem o código-fonte, vocês também vão ter esse. Após escolher a base, vocês clicam em Go. Clicando aqui em Go, vai ser criada essa tabela aqui, usuários, com essas informações aqui. Usuário, nome, e-mail e a senha. Tendo agora criado já a tabela e o banco de dados, já fizemos a conexão, eu posso fechar aqui a conexão que já está ok. Agora eu vou recuperar os dados através do método POST que eu estou enviando aqui. Eu estou enviando início e máximo através do método POST. Preciso recuperar esses. Então, eu vou pegar aqui início. Eu vou receber através do método POST os dados que estão aqui no início, ponto e vírgula, e já vou atribuir para uma variável chamada início. Vou copiar aqui e vou fazer a mesma coisa aqui com o máximo. Máximo e máximo. Vou salvar. Agora eu preciso pesquisar no banco de dados. Eu vou criar aqui result, underline, usuário, conte, que eu vou aqui contar quantos usuários. Vou aqui incluir a conexão e vou fazer um select. Select, asterisco, from, e agora o nome da tabela. O nome da tabela se chama usuários. Essa tabela aqui, usuários. Depois que eu já coloquei aqui usuários, eu vou executar. Vou colocar aqui MySQL, underline, query.
E aqui vou colocar ponto e vírgula. Vou executar a instrução. Selecione todos os usuários. E agora eu vou somente contar a quantidade. Resultado. Eu vou criar aqui um array. Vou atribuir uma posição chamada resultado quantidade. E aqui eu vou colocar MySQL, underline, número de linhas. Abro parênteses. E aqui eu vou pegar o número de linhas desta variável aqui que ele fez a pesquisa no banco de dados. Colo aqui, ponto e vírgula. Aqui eu somente contei quantos registros há no banco de dados. Eu não estou pesquisando para apresentar, somente pesquisando quantos resultados há no banco de dados. Agora sim, o usuário, result usuário. Eu vou aqui novamente colocar a conexão com o banco de dados e agora eu vou criar a instrução select asterisco from, selecione todos os dados situados na tabela usuários, tendo o limite início, eu tenho início, por exemplo, 2, 4 e assim por diante, e aqui o máximo. Eu quero, por exemplo, que selecione todos os usuários, iniciando com ID 1 e finalizando com 2, ou iniciando com 1 até o 10, e assim por diante. Eu vou fazer somente do 1 ao 2, porque eu só tenho 5 usuários. E aqui eu preciso agora executar essa instrução, MySQL, underline query. Executei a instrução. Agora que ele trouxe no banco de dados, eu vou verificar se cifrão esta variável aqui, ele trouxe alguma informação do banco de dados, então ele vai ser maior que 0. Se ele for maior, ele entra aqui. Agora, se não, ele acessa esse else aqui. E nesse aqui, eu vou imprimir o resultado while, vou criar uma variável linha, usuário, e vou ler através do MySQL, underline, fetch a source e da nossa variável, dessa variável aqui, todo o valor que estiver dentro desta variável aqui. Vou abrir chave e fechar a chave, mais um array, por exemplo, aqui em cima eu coloquei resultado quantidade, é o mesmo que eu vou colocar aqui embaixo, somente o mesmo array, somente as informações, o nome, a posição é diferente, agora é dados, e ela vai receber as informações deste usuário aqui, linha usuário, de cada registro. Por exemplo, tem o registro 1, eu vou atribuir para essa. Registro 2 aqui está salvo, vou salvar aqui. E aqui eu vou colocar, ou melhor, eu coloco aqui, eu vou copiar isso daqui e vou fazer aqui diferente. Eu vou assim colocar dentro do resultado dados e aqui embaixo eu vou fazer assim. Vou atribuir agora o resultado dados. Ok? Agora, se não, caso ela não encontrou nenhum no banco de dados, a nossa resultado dados vai receber nulo, porque ele não encontrou nenhum no banco de dados, nulo. E aqui o resultado quantidade, ele também vai receber aqui o 0. E aqui no final, eu vou dar um retorno, echo, e o meu retorno vai ser através do Johnson encode na nossa variável, essa variável aqui que eu estou passando, ó, resultado, porque ela possui um array de informações. Resultado, que depois eu só vou recuperar através desta variável aqui. Agora, feito aqui, já fizemos o nosso carregar usuário, vamos voltar no nosso Ajax para continuar. Agora eu preciso criar aqui um for para ler as informações, depois, aqui dentro do post, ele está enviando a URL, os dados de início e final, então aqui que eu vou criar um for para mim ler as informações. Abro o for, vou criar um
ele vai começar uma variável i vai começar a partir do 0. E aqui vou colocar i se ele for menor que data dados. E aqui vou colocar o length para ler todos. E aqui, ponto e vírgula, toda vez que ele passar aqui, vai incrementar. Abrir aqui o for, já abrir a chave, fechar a chave. E aqui vou imprimir as informações. Cifrão, abro aqui, aspas duplo. Como que se chama o nosso principal? Aqui é o tbore. Se eu estivesse trabalhando com lista, seria o L, mas aqui é o tbore. Aqui eu vou começar com tbore. Ponto, agora append, pegar aspas simples, e começar o tr, a linha, e uma célula, td. Então ele segue a mesma ideia do nosso cabeçalho aqui, tr, td. Portanto, somente aqui ele vai fazer aqui o seguinte, toda linha vai ter um novo tr e um td. Então, a mesma coisa aqui, tr, pois cada conteúdo vai ter sua própria célula, td, vou colocar o mais para concatenar com data, ponto, dados. Agora vou pegar a posição aonde que ele está. Por exemplo, aqui vou colocar o i, porque ele vai pegar 1, 2, 3, primeira vez é 1, segunda vez 2, 3, 4, assim por diante. E qual coluna que eu vou pegar primeiro? Primeiro eu quero colocar o ID, e o nome da coluna se chama ID também. Então eu só coloco o nome da coluna aqui, ID. E aqui vou agora concatenar, vou finalizar o TD e vou abrir agora outro TD para mim poder imprimir o nome. Concatenar. Posso inclusive copiar a mesma coisa que está aqui, copio e colo aqui. E agora eu vou imprimir a coluna name, depois, agora eu vou pegar aqui a mesma coisa, vou copiar, vou colar, agora eu vou e-mail, em seguida temos a senha, e agora eu preciso somente fechar o TD e o TR, eu vou copiar daqui, vou fechar o TD e o TR, porque fechar a linha. Ok? Ponto e vírgula. Agora que eu percorri o meu array de resultados, esse resultado aqui que está sendo passado, eu já percorri aqui, eu já trouxe as informações. Já podemos ver aqui o resultado. Atualizei, já trouxe a 1, 2, certo? Mas eu quero aqui o botão carregar mais, ele ainda não está aqui. Vamos fazer agora o botão carregar mais, a função carregar mais. Vou aqui, vou colocar cifrão e vai ser chamado, eu vou colocar aqui um botão, button. Então, se eu vou trabalhar com um button, ele vai ter uma classe chamada carregar traço mais. E ele vai funcionar através do clique. Toda vez que for clicado, ter evento. Abrir chave e fechar a chave. Aqui o function, ele está fechando aqui embaixo, parênteses, fecho ponto e vírgula. Vamos criar agora esse botão. Voltar aqui no meu index, depois do table aqui, vou abrir button, type, porque eu coloquei aqui, ó, button, identifiquei a tag. E formos ver, ó, button, ok. Agora o type, ele é do tipo button. Vou colocar uma classe para ele. Vou copiar a classe para mim não ter o erro aqui, que é o nosso carregar mais. Vou colocar aqui. Vou fechar, vou colocar a palavra carregar mais. E vou precisar agora fechar o button. Vamos ver. Está aqui, ó, carregar mais. Ele vai ficar por enquanto ali mesmo. Ok. Agora eu preciso
cancelar o botão para ele não recarregar. Então vou colocar aqui evento.prevent_default. Cancelei o evento. Agora eu preciso contar quantos registros já foram impressos. Vou criar aqui uma var início e ela vai ter. Eu vou contar quantas vezes já foi passado aqui, aqui dentro do meu tbore, quantas vezes ele já teve o tr, porque o tr, cada linha que ele imprimir, toda vez que ele trazer um registro, ó, começa tr, finaliza o tr. Então, aqui ele teve um tr, dois tr. Agora que eu coloquei o tr, eu preciso colocar length, ponto e vírgula. Vou chamar agora o carregar, nossa função carregar, e ela vai ter um início, e é o início. Quem que é o início? Esta variável início já possui da onde que ele deve inicializar. Depois eu vou informar que ele deve carregar dois dados. Por exemplo, se eu estou no 4, estou no usuário 4, é para iniciar do 4, ele vai carregar dois usuários só. Então, ele vai carregar 4 e o 5. E aqui, vírgula. E qual a URL que eu preciso informar a URL? Qual o arquivo que ele vai carregar? Ele vai carregar este arquivo aqui, ó. Este onde ele pesquisa no banco de dados. Portanto, venho aqui, ponto e vírgula, e finalizo. Se eu agora vir aqui, dar um Ctrl F5, atualizar, carregar, podemos ver que ele está carregando. E aqui ele acabou o registro e o botão ainda permaneceu. Como que eu faço para retirar esse botão? Para mim fazer agora com que esse botão ele não seja apresentado, eu vou vir aqui embaixo, depois do for, eu vou criar aqui uma variável, var, e vai ser chamado conta. Eu vou aqui abrir o cifrão, vou fazer a mesma coisa igual aqui eu fiz aqui em cima, tbore, colar aqui, eu vou pegar a quantidade que foi lida. Salvei na minha variável conta. Agora vou fazer uma verificação se a minha variável conta, que eu estou pegando, essa daqui, essa conta aqui, for igual a data, ponto, e aqui eu tenho, ó, resulte quantidade. Cadê? Ó, resulte quantidade. Vou pegar esta variável e colar aqui. Se ela for igual, porque aqui ele verificou quantos usuários existem no banco de dados e salvou nesta variável. Se essa variável do banco de dados é igual quantas vezes ele percorreu pelo tr, quer dizer que já ele listou todos os dados. Vou colocar agora cifrão e vou ocultar o botão. Botão, qual botão? Botão carregar mais, vou colocar ele ocultar, ponto e vírgula. Vamos ver agora, vou dar um Ctrl F5, carregar, pronto, ó, carregou todos os dados, os 5 registros, o botão desapareceu. Agora vamos colocar o carregando. Agora que vocês já viram aqui, eu vou tirar esse border aqui. Assim, ok. Então vamos fazer agora o carregando. Vou aqui voltar no meu Ajax e depois do nosso início aqui, eu vou pegar abrir, vou pegar novamente o tbore, esse daqui, tbore.append, e vou colocar aqui a mensagem. Ele vai abrir um tr, vai abrir um td, vou colocar aqui carregando, 3 pontos, vou fechar agora minha tag td e vou fechar minha tag tr, fechar aspas simples e aqui ponto e vírgula. E aqui enquanto ele estiver carregando, ele vai ser apresentado. Mas eu vou querer remover essa mensagem depois que ele trazer informações do banco de dados. Então, eu vou pegar novamente tbore, tr, porque é ele que é o último tr eu quero fazer. Então, last
último TR, eu quero que ele remova. Abro aqui, ponto e vírgula. Então, ele vai remover esse carregando aqui. Vamos ver, para poder ver se eu vier aqui, ele não vai apresentar, porque ele é muito rápido. Agora eu vou vir aqui no meu carregar usuário e vou pegar uma função, depois do include, vou colocar sleep e eu vou colocar 2 segundos. Dar um Ctrl F5, 1, 2, novamente, permanece por 2 segundos e já carrega, agora novamente. Vamos mudar esse carregando para uma cor vermelha. Vou vir aqui o usuário, vou colocar aqui no TD, style, igual, abro aspas duplo, color, 2 pontos, e vou colocar aqui vermelho, ponto e vírgula. Vamos ver aqui, Ctrl F5, carregando, ó. Ele vai permanecer pelos 2 segundos, que eu informei, ó, carregando. A mesma coisa, carregando, depois que ele carregar, o botão some. Então, eu vou pegar agora, tirar esse aqui, comentar. Caso você baixe o código-fonte, você pode descomentar isso para ver o resultado. Está aqui, ó, carregar mais, carregar mais. Carregou todas as informações, o botão foi ocultado. Portanto, fizemos aqui o nosso carregamento sob demanda, com o botão carregar mais. Caso queira baixar o código-fonte, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal e aguardo você no próximo tutorial.